Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos hoje colocar a nossa vida aqui diante de Deus, pedir perdão, perdoar, pedir graça, pedir proteção, enfim, tantas coisas que a gente precisa para bem viver a nossa vida. E vamos viver, né? E vamos pedir que o Senhor sempre nos conduza em todos os momentos da nossa vida. Que Ele nos ensine, que Ele nos auxilie, que Ele nos dê força. O Evangelho de hoje, ele é um Evangelho muito importante, muito bonito, porque a gente vai aprender uma coisa com Jesus, que não devemos ficar olhando para trás, lamentando algumas coisas. O Evangelho de hoje, ele nos traz um grande ensinamento para a nossa vida. O Evangelho que com certeza pode mudar muitas coisas na nossa vida se a gente colocá-lo em prática. Se a gente colocá-lo em prática. E se a gente olhar para frente com coragem. Se a gente não parar diante daquilo que nos impede de seguir adiante. É um Evangelho muito bonito. É um Evangelho que hoje tem o potencial de mudar a nossa vida. Por isso, vamos então agora, neste instante, vamos agora então escutar este Evangelho, mas antes disso, né, vamos rezar e pedir o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós queremos também consagrar a Deus a nossa vida, aquilo que está no nosso coração. E ao consagrar a Deus a nossa vida, dizemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que hoje está nos reunindo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e nos dá esta palavra. Nos dá esta palavra nesse dia 11 de novembro. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 37. Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias de Ló. Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se,
e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra de Deus hoje bastante forte para nós, né? Uma palavra de Deus bastante forte e uma palavra de Deus que nos enche de uma vontade de viver e viver cada vez melhor. Olha que privilégio a gente hoje escutar esta palavra, a palavra de Jesus para o seu dia. E ela é uma palavra que tem um tom meio apocalíptico, né? Assim, meio de fim de mundo, mas porque lá de vez em quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisa pegar pesado para abrir os olhos daqueles que estão lá atrás e abrir os olhos daqueles que estão por aqui. E aí a gente vai ver uma coisa que é muito importante. Nós vamos ver uma coisa que é maravilhosa, né? A preocupação de Jesus com a tua vida e com a tua casa. É uma preocupação linda, é uma preocupação válida, porque assim como naquela época, muitos de nós hoje também, né? A gente come, a gente faz festa, a gente acha, né, que a vida é comer, fazer festa, comprar, vender, juntar bens materiais, juntar isso, falar mal dos outros, brigar por causa disso, brigar por causa daquilo. Sabe, isso estava acontecendo na época de Noé, quando as pessoas perderam noção da vida. Estava todo mundo muito louco. Estava todo mundo muito ocupado em comprar, em vender, casar, né? Fazer festa, viajar para cá, viajar para lá. Estava todo mundo num ritmo frenético, doido. E
percebeu, por exemplo, Noé, né? Ninguém percebeu Noé, que começou a construir a arca. Muitos até davam a risada dele, muitos gozavam dele, chamavam de louco. E lá estava Noé, construindo a sua arca, e todo mundo muito ocupado com isso, muito ocupado com aquilo, correndo atrás disso, se divertindo, festa aqui, comprando aqui, vendendo ali. De repente, né, Noé leva para dentro da arca os animais e ninguém percebeu isso. De repente, Noé fecha a porta da arca e ninguém percebeu isso, porque o ritmo era muito louco, né? Tenho que dar conta disso, tenho que fazer isso, tenho que correr para cá, tenho que fazer isso e aquilo, sabe? Um ritmo doido. As pessoas estavam tão agitadas, elas estavam tão perdidas em fazer coisas, ter coisas, que não perceberam nem sequer que de repente uma nuvem diferente, muito forte, se fechou diante deles. Uma nuvem muito forte. E que se estivessem atentos, logo perceberiam que era o momento de sair dali. Mas não, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer festa, porque a gente precisa aproveitar a vida, porque a gente precisa comprar, porque a gente precisa vender, porque a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa fazer aquilo. A gente não percebe a vida acontecendo. E aí, né, veio o dilúvio e levou a todos. E levou a todos. O que tudo isso nos ensina? Nos ensina que, dependendo de como a gente estiver vivendo a nossa vida, a gente, quando perceber, vai ser tarde demais para algumas coisas, para a gente fazer algumas coisas. Sabe? Então, quando a gente menos perceber, não vai dar mais tempo de abraçar o pai, de abraçar a mãe, de abraçar os filhos, os irmãos, a esposa, o esposo. Não vai dar mais tempo, não vai mais dar tempo. Sabe? Quando a gente menos perceber, as coisas materiais que nós adquirimos, comprando, vendendo, fazendo isso, fazendo aquilo, não serão mais a fonte da alegria. E daí, quando a gente menos perceber, né, tudo isso vai passar. A gente aprende uma coisa, que a vida precisa ser muito bem vivida e não pode ser vivida de qualquer jeito, jamais de qualquer jeito. Olha só, né? Olha a história de Ló. Na época de Ló também, né? As pessoas estavam, né, comprando, vendendo, casando, negociando, festando, curtindo a vida, uma vida louca, né? E não perceberam, né, que estavam destruindo, que estavam se machucando, que estavam estragando a sua vida. E não perceberam isso, sabe? E não perceberam isso. E aí, não perceberam também, né? Ló colocando, né, a mochila, a mala nas costas, pegando a sua família e andando. E saindo daquele ambiente, né? Quando Ló sai daquele ambiente, ele diz para todos que ele não precisa daquele tipo de vida. Ele não precisa daquilo. Aquilo faz mal, aquilo mata, aquilo prejudica, aquilo tira a paz. Sabe? E aí as pessoas não perceberam isso. E de repente
vem aquela nuvem novamente, né, de fogo e de enxofre e vai consumindo tudo. Na família de Ló, alguém olhou para trás, perdeu a vida. Veja, né? Coitado de Ló, né? Quando ele percebeu a sua mulher, parou e olhou para trás e ela ficou presa em algumas coisas materiais. Ela ficou pensando, se eu tivesse trazido aquele vaso comigo, se eu tivesse buscado, né? Se eu tivesse trazido aquela cama, aquele sofá, aquele quadro comigo, como eu seria feliz. E quando ela percebeu, né, a nuvem tomou conta dela e ela virou uma estátua de sal. Palavra de Deus, que nos ensina que a gente não pode, né, que a gente precisa parar de olhar um pouquinho para trás. A gente precisa parar um pouquinho de olhar para trás. Parar um pouquinho de lamentar isso ou aquilo. A gente precisa valorizar aquilo que é o essencial. Meu irmão, minha irmã, nesta vida, nem tudo é comer e beber, nem tudo é comprar e vender, nem tudo é experimentar os prazeres desta vida. Hoje, o que é que Jesus está nos dizendo, né? Duas coisas muito importantes. Pare de olhar para trás e lamentar. Olhe para frente. Pare de olhar para trás e lamentar e olhe para frente. Olhe para frente. Novo caminho. Talvez um novo caminho. Talvez um novo modo de viver. Talvez algumas coisas podem ser diferentes. Talvez algumas coisas podem mudar. Talvez algumas coisas você queira fazer de uma forma única. Pare de olhar para trás. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é que esse evangelho de hoje também nos ensina? O que é que esse evangelho de hoje nos ensina? Que a vida, muito rapidamente, ela vai passando. E ela vai passar. E se você não começar a tirar alguns momentos para você, se você não começar a pensar em você, se você não começar a pensar na tua vida, na tua família, né, naqueles que estão perto de ti, você vai perder tudo, inclusive a tua vida. Inclusive a tua vida. Hoje, né, e aí não se assustem de fato, né, com as palavras que Jesus usa, são palavras fortes, porque ele diz que nesta vida nem tudo é comprar e vender, casar, fazer festa, divertir-se, fazer isso, fazer aquilo, pintar e bordar. Não. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento aos sinais. Né? A gente precisa estar atento aos sinais que Deus vai colocando na nossa vida e aquilo que está no nosso coração. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento a tudo isso. A gente precisa estar atento aos sinais do nosso corpo, aos sinais dos nossos filhos, aos sinais do nosso casamento, aos sinais da nossa vida, aos sinais do mundo. Sim, sim, a gente precisa estar muito atento, a gente precisa estar muito ligado, e a gente não pode ficar olhando para trás e lamentar isso e aquilo e tudo mais. A gente não pode. A gente não pode.
A gente não pode, né, ficar preso em algumas coisas. Eu sei que algumas coisas que às vezes acontecem na nossa vida nunca deveriam acontecer. Mas adianta ficar olhando para trás? Adianta ficar preso naquilo que não vai nos fazer bem? Adianta perder a vida por causa disso, por causa daquilo? Como foi a mulher de Ló, né? Quando ela olhou para trás, ela parou de sonhar, ela parou de andar, ela parou de viver, ela parou de fugir daquilo que fazia mal, ela parou de buscar novos caminhos. E o que é que aconteceu? A sua vida se foi. A sua vida se foi. Olhemos para a história de Noé. É uma história muito parecida com o que é que nós estamos vivendo hoje, né? Olha o ritmo que as pessoas estão. Olha como as pessoas estão se tratando, né? Olha os rumos que este mundo ele está tomando. Olhe para isso e veja, né? E veja como é complicado tudo isso, né? Como é complicado tudo isso. Aonde nós vamos parar? Porque a gente não está percebendo os sinais de Deus. Noé construindo a sua arca, né? Hoje a gente sabe que a arca é a igreja. Hoje a gente sabe que a arca é a religião. Hoje a gente sabe que a arca são os momentos de celebração e de oração. Hoje a gente sabe que a arca, né? Hoje a gente sabe que a arca é aquilo que está acontecendo, né, de bom, nossa família, né, nossos valores, nossos princípios. A arca está ali. E a gente precisa todos os dias estar construindo a nossa arca, que vai ser o nosso porto seguro. Mas o que é que está acontecendo hoje? Festa, né? Bebedeiras, né? Acúmulo de bens, eu tenho que comprar isso, eu tenho que vender aquilo. Eu vejo, olha o jeito como se trata, olha o jeito como a gente, né, trata os outros, né? E de repente a porta desta arca ela pode se fechar e a gente fica lá fora, no meio do dilúvio, no meio da tempestade. Então, para que ficar preso a algumas coisas que não vão fazer bem? Então, por que ficar preso a algumas coisas que vão tirar a nossa paz? Então, por que perder a vida com algumas coisas e tantas outras situações? Sabe? É tudo isso que hoje esse evangelho ele vem nos ensinar. E esse evangelho vem sim abrir a nossa mente e abrir o nosso coração. Que Deus te ajude a viver não de qualquer jeito. Que Deus te ajude hoje a olhar para frente, não olhar para trás. Que Deus te ajude a viver e curtir cada momento, cada segundo que Ele te dá. E é justamente assim que a gente vai viver a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugem. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar,
atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos encontramos segunda-feira, da semana que vem, 7h da manhã, para aqui rezar e para colocar a nossa vida diante de Deus. Até segunda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja sempre.